Olá, Olá. pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Nada de feriado, todo mundo aqui. Trabalhando. Conversar hoje sobre Blade Runner. tão esperado. Esperada continuação do clássico. Clássico, quando Clássico. foi lançado ninguém entendeu. Assim como eu acho que esse filme ninguém tá entendendo, por isso ninguém tá gostando. Ninguém tá gostando? Sim, ele foi um fracasso de público nos Estados Unidos, ele tá conseguindo o grande revenue dele agora na Europa, porque as pessoas não estão entendendo o filme. Eu acho que as pessoas estão... Enfim, nós vamos falar daqui a pouco sobre o que eu acho que as pessoas estão em relação a esse filme. Oi, gente, eu sou o André Eu sou o Igor, e hoje a gente vai falar de Blade Runner. 2049. Exatamente, hoje a gente Porque vai... fica mais fácil a gente falar 2049 do que exatamente, é mais fácil, boa. E a gente vai trazer a gente combinou aqui uma coisinha assim pra ajudar algumas pessoas. Blade Runner é de que ano mesmo? O original, O original. é de 1982. 82. Quem aqui já tinha nascido em 82, levante o braço. Pois é. Mas o que eu quero dizer? O Igor assistiu há pouco tempo. Sim. Esse Esse ano. ano. Eu não faço a menor ideia de quando foi a última vez que eu assisti Blade Runner. Foi em algum lugar num passado muito longínquo. Muito longínquo. Sim. E foi de propósito. Eu falei, eu não vou assistir porque eu quero... Nem todo mundo... O Blade Runner não é um filme que você acha em qualquer plataforma. Não é um filme que tá assim... à torto e à direita pra se achar. Você vai ter que... Ou você vai comprar, ou você... Não está na Netflix? Não está na Netflix. Não está na Netflix. Então- Eu tenho o DVD. Ah lá, então. não é fácil assim de achar. Então nem todo mundo vai falar assim, vou assistir antes, valendo, vai passar hoje na sessão da tarde, depois do video show. Não é assim. Então, muita gente vai assistir sem lembrar do filme original, só porque tem, afinal de contas, Muitas pessoas têm mais a referência pop do que é o Blade Runner. do que do filme em si. Muitos GIFs, né? Quem é da geração internet, principalmente, conhece mais o Blade Runner pelos GIFs que você encontra pela internet do que qualquer outra coisa. Sim. É mais uma memória visual Do que do de uma filme. trama em si. Exatamente. Então nós vamos falar com essa diferença de olhar. Alguém que viu recentemente, de alguém que viu há muito tempo atrás, alguém que sabe do que se trata, mas assim, sabe do que se trata porque tá lá, na gavetinha, guardadinho. Não é algo que você fala assim, mas aí no minuto tá... Não tô assim, não tô mesmo, gente. Até porque, para os padrões da época, Blade Runner era um filme muito comprido. Ele tem quase 2 horas. E para os padrões da época de hoje, 2049 é um filme muito comprido. Sim. O Denis Villeneuve foi bem respeitoso quanto a isso. Ele fez um filme bem comprido, gente. Mas isso eu acho que é um trend que eu não gosto de Hollywood, que são os filmes extremamente compridos. Então a gente tá tendo aí filmes com 2 horas e meia, quase 3 horas, em histórias que não necessariamente precisam desse tempo todo. E Blade Runner é um filme que poderia ter alguns cortes aí pra se aproximar mais de 2 horas do que 2 horas e meia. Concordo plenamente. Sim. Bom, 2049. 2049. Blade Runner também podia ter uns cortes, porque ele tem um passo que era muito comum na época, mas ainda assim, pra época, ele ainda era lento. Bom, vamos começar deixando claro que assim, a gente vai falar menos do que a gente fala nos vídeos habituais, Sim. porque é muito difícil falar desse filme. Sem dar spoiler. Se você abrir a boca e falar assim, porque o Ryan Gosling, um spoiler na sua cara. Sim. É isso, é muito, muito difícil É um filme mesmo. Então assim, qualquer coisa que a gente falar que não seja, é o filme e a continuação do Blade Runner, qualquer coisa além disso, é um grande do spoiler. Eu tô mentindo? É verdade. Se eu falar, o Ryan Gosling eu não já comecei a dar spoiler? Sim. Porque o Harrison Ford Sim. Jared Leto Sim. aquele bando de mulher belíssima Sim, muita mulher bonita. Muita mulher Nossa, bonita. É impressionante. Assim, a gente tá falando aqui como apreciador da beleza de plasticidade de tela, tá, gente? Não há nenhum interesse, não obrigado. A Ana de Armas é muito bonita. Eu não conhecia. Também a atriz. não. Ela é muito... Nossa, é impressionante como ela é uma mulher bonita. Sim. Acho que a gente pode dar um background, né? Pra Vamos. quem não assistiu o primeiro filme ou quem não lembra muito do primeiro filme de 82. O Blade Runner, O Caçador de Androides, que foi o subtítulo que ele ganhou no Brasil. Baseado num livro. Do Philip K. Dick, que é um grande autor de ficção científica
dos anos 80. Um livro bem legal, tem no Brasil, é fácil de achar pela Aleph, baratinho, vale super a pena para quem gosta. Se eu não me engano, na tradução ele chama Com que Sonham Ovelhas Elétricas? Ovelhas Elétricas, alguma coisa. Eu vou deixar aqui embaixo, eu tenho o livro aqui em casa. Sim, ele fala basicamente disso, de um Blade Runner, que é uma pessoa que caça replicantes. Replicantes são humanos sintéticos, eles não são androides, eles não são robôs, eles não são máquinas, eles são de carne e osso, porém eles são feitos em laboratório. Então eles são mais fortes, eles são mais resistentes, eles são seres humanos aperfeiçoados, só que eles são feitos para fazer todos aqueles trabalhos que os humanos não gostam de fazer. Então mineração, segurança, guerra, então eles são a classe mais baixa da humanidade desse período. O filme se passa em 2019, né, um futuro próximo da humanidade, até por isso que a continuação é 2049, porque se passaram 30 anos na história. E a gente acompanha a história do Rick Deckard, que é um Blade Runner, ele é um desses caçadores. Por quê? Esses replicantes, eles são, como eles são mais fortes, mais resistentes, eles acabam percebendo que eles podem se livrar desse jugo que eles têm sendo forçados a trabalhar pelos humanos. Eles perceberam que, eles criaram alguém melhor. Por que a gente está abaixo? Eles tiveram essa sagacidade. Assim, é um clichê básico de qualquer ficção científica em que você envolve uma raça artificial que é tecnicamente melhor do que os seres humanos e que os humanos escravizam para seu proveito próprio. Sim. Isso acontece em diversos outros lugares. Um exemplo que a gente tem é o Eu, Robô, em que os robôs se rebelam contra os seres humanos porque eles percebem que eles são melhores do que os humanos. Também tem o livro, também é bem legal. Outro autor, o Asimov também tem na aula. Sim. E basicamente é isso. Esses replicantes, esses seres sintéticos, alguns se rebelam, que são os replicantes da série Nexus 6. Isso é importante para o desenvolver da trama, porque além deles serem fisicamente melhores do que os humanos, eles têm um defeito implantado neles exatamente para evitar essa rebelião que acaba acontecendo. É o fato deles viverem menos do que um ser humano normal. Como eles são sintéticos, eles já são feitos adultos, e eles duram só 4 anos nesse momento. É tipo um telefone da Apple. Blade Runner, isso mesmo. Tem tudo com obsolescência programada. Exatamente. Então eles vão morrer. E eles sabem que eles vão morrer. Por isso aumenta a chama da rebelião deles. E aí eles não moram na Terra. A Terra ela é só uma parte do Império Humano que se expandiu pelo Sistema Solar. E eles são proibidos no planeta exatamente porque tem esse risco de se rebelar e causar confusões, etc, etc. E alguns deles fogem para a Terra. E o trabalho do Blade Runner é caçar esses seres sintéticos e levar eles à justiça, por assim dizer. Né? Dá a entender que se ele conseguir capturar, eles são presos e eles voltam para as colônias fora do planeta. Mas a gente sabe na realidade que eles acabam sendo mortos, etc, etc. Então essa é a trama básica. De Blade Runner. Blade Runner. 1982. O Rick, o Deckard, né? Mais famoso. Ele caçando esses replicantes e a trama é basicamente isso. Ele indo atrás dos replicantes. Só que nesse meio tempo ele se apaixona por um replicante. Que não é um desses que ele está caçando, mas que ele encontra e descobre nesse meio tempo. Que é a Rachel, que é a Sean Young. O Deckard é o Harrison Ford, né? Que eu acho que todo mundo já percebeu. E a Sean Young, ela faz a Rachel, que é uma replicante, que é a secretária do diretor da indústria que criou esses seres sintéticos. Então ele percebe que ela também é um deles. E ele fica nesse conflito entre... Ele tem replicantes que ele
ele tem que destruir, e ao mesmo tempo ele tem um replicante que ele é apaixonado, né? A gente termina o Blade Runner original com a morte dos principais replicantes rebeldes dessa série Nexus 6 e o Deckard fugindo com a Rachel para que ela não morra, sendo caçada por outros Blade Runners, né? Ele não é o único, o Blade Runner é o título dele. E aí a gente tem esse salto de 30 anos e vamos para 2049, que é quando a gente encontra outro Blade Runner, o K, que é o Ryan Gosling, que pelo que a gente entende pelos trailers, né, e pela descrição, tá atrás do Deckard, que fugiu há 30 anos atrás, para ele dar uma solução para uma nova possível rebelião dos replicantes. Acho que tem algumas coisas que a gente pode até falar sobre a diferença entre os novos replicantes e os replicantes do filme antigo, Sim. que não é muito spoiler, é que... Na hora que começar a ficar spoiler, eu vou falar pra ele parar, tá, gente? Porque assim, a gente tem essa diferença, a gente tem no primeiro filme um tipo de replicante, que é esse que a gente conhece, que dura 4 anos e é forte, etc, etc, e tem essa tendência a se rebelar. E nesse meio tempo, nesses 30 anos, a Tyrell, que é a indústria que criou esses replicantes, criou uma série nova, a série Nexus 8, em que a diferença é que eles não duram 4 anos, eles não têm validade, eles são feitos adultos, mas eles vão ter basicamente uma vida normal, eles não têm uma data de expirar, eles não vão simplesmente dar 4 anos e morrer. Porque eles vão ser mais duráveis, comercialmente mais interessante. Você vende mais, enfim, negócios. Você vê muito disso da necessidade de fazer negócios nesse mundo corporativo do Blade Runner. E esses são os replicantes que o K tá caçando nesse novo filme. Então, você vê essa ligação com o filme anterior. E porque você pensa, passaram 30 anos, não vai ter mais os replicantes do filme do Blade Runner. Senão eles são bem ruins de serviço, né? Morreram. E até porque eles morreriam. Exatamente. Né? Eles só duram 4 anos, já em 30 anos eles não durariam mais. Então a gente tem essa explicação desses novos replicantes. E outra coisa que aconteceu com a empresa do Tyrell é que ela se transformou em empresa do personagem do Jared Leto, que é o Wallace. Ela... como coisas do mundo corporativo, né? Faliu aqui por causa do que aconteceu no primeiro Blade Runner. Alguém e aí comprou o espólio e continuou o trabalho dele, por assim dizer. Então a gente tem meio que passando um bastão aí pra... É uma coisa que é engraçada, é uma coisa que acontece muito nos filmes do Ridley Scott, né? Sim. Isso acontece no Aliens, quando a empresa que é responsável as viagens espaciais dos humanos, ela vai mudando de nome como se fossem aquisições corporativas durante o tempo. O Weyland e o Tunney, e etc, etc, etc. Ele cria um ponto de ligação com coisas do mundo real para as pessoas. Como as coisas se mudam, né? Vão se fundindo ou virando outras coisas. Então esse é um toque bem interessante que mostra que esse mundo evoluiu. Bom, é isso. Então o plot básico é esse. Existe essa nova ameaça replicante aí, desses novos replicantes que não tem data para morrer. Você tem a empresa que faz eles basicamente continua na ativa. Sim. E pelo trailer você já consegue ver que o personagem do Jared Leto não é uma pessoa muito legal. Longe disso. Além de ser sinistramente o vilão cego, etc. Ele tem outras coisas no trailer que dá a entender que eles são bem... que ele é meio fora da casinha, né? A escalação... A gente vai falar sobre escalação de elenco daqui a pouco. Sim, daqui a pouco. Mas parabéns, Villeneuve, antes de mais nada. Sim. E você tem essa busca pelo Deckard, que, né, pelos trailers ele meio que parece pivotal para a história do filme, né? Bom, é o que a gente pode falar de ponte entre os filmes. A gente pode falar um pouco do que acontece nesse meio tempo entre os filmes, porque é um pouco tem um pouco a ver com os curtas. Os 3 curtas. Sim, tem os curtas que eles fizeram entre os filmes, para ligar esse gap de 30 anos. Acho que o mais importante para a história do filme... Eu não assisti os curtas, você viu? Eu vi.
Tá. Mas eu vi quando lançou também, já. Tá, o mais importante, eu imagino, que pros curtas, dos curtas seja o primeiro, que é o 2022, que fala do grande apagão de informação que existiu nesse ano, né? Sim. E grande que blackout. basicamente ele apagou todas as informações que existiam no mundo. Então, quando a gente fala, porque isso acontece de um jeito, isso acontece de outro jeito no filme, isso tem muito grande explicação nisso, que é uma coisa que é meio que passando no filme, eles explicam muito por cima, mas basicamente de 2022 até 2049, o sistema de informação e a forma como as informações são armazenadas tiveram que ser meio que reconstruídos do zero. Sim, eles perderam muita informação. Sim. Isso é importante para essa trama. Sim, essa perda é importante. É importante para essa trama. E é isso, assim. Acho que se a gente falar muito mais, eu acho que a gente está começando a ser linguarudo. Eu acho que porque assim, o plot é uma coisa que, se você explicar o plot... Você explicou o filme. Você não só explicou o filme, mas como você dá tanto spoiler... Tá muito. Que é tão bonito de ver na tela, que é... Aliás, vamos falar disso? Desnecessário. Sobre essa sua frase? Tão bonito de ver? Sim. Eu vou falar uma coisa. As pessoas, eles usam isso estão usando isso na internet como uma forma de denigrir o filme. Dizendo que o filme ele é muito bonito e só isso. E que o som é muito bom e só isso. Não. O filme ele é muito bonito, a trilha sonora é muito boa. Muito. Porque ele realmente está... homenageando o filme original. Homenageando, não copiando, não, é uma homenagem bonita de se ver. A gente até falou semana passada do Kingsman. Sim. Você achou que era muito cópia do roteiro ou da forma como algumas coisas foram feitas, e eu acho que muita gente acha que o 2049 é só isso. Aqui é um caso que eu acho que é uma homenagem bem feita. Sim. O Villeneuve soube muito bem pegar o visual do filme original e evoluir com a ajuda simples do seu maravilhoso diretor de fotografia. Sim, que pelo amor de Deus, nem um Oscar finalmente para esse homem. É muita indicação, nem um Oscar em casa, e muito trabalho bom, um trabalho maravilhoso agora lá. Sim. Pelo amor, tá lindo. O filme é muito bonito de se ver. Isso não... Se alguém usar isso como demérito, desculpa, você tá no cinema, você tá lá pra assistir um filme. Faz parte da estrutura. Da sua experiência ser algo ou muito agradável ou muito desagradável. Sim. De se ver. E é uma experiência extremamente agradável de se ver. É um filme que, assim, cada cena você olha e fala assim, que enquadramento, puta que... Às vezes você nem fala que enquadramento bonito, que isso aí ia ser pedante. Mas você fala assim, nossa, tá mas bonito. Não, você fala, tá bonito isso. Sim, você pega o filme porque, assim, já vamos falar de cara. O filme, ele... não só no som e na fotografia, ele homenageia o filme original. O ritmo do filme é completamente uma homenagem da estrutura do Blade Runner original. E isso não quer dizer que isso é ruim, mas só quer dizer que a gente não está acostumado a esse tipo de filme. Eles não ao pegar um filme de 1982, continuá-lo em 2017, eles mantiveram o ritmo do filme de 82. Não espere ver um filme Marvel, não esperem ver um filme que a cada 20 minutos vai ter uma porradaria fodida. Não vai ter. Tem suas porradarias? Tem. Sim, são muito boas, inclusive. São ótimas. São muito boas, mas não é esse o propósito. Não. A porradaria, inclusive, não é pra você ficar assim, que um adolescente sacudindo na cadeira. Não, ela tá muito bem aplicada ali. Sim. Muito bem aplicada. E não são grandes coreografias megalomaníacas. É tudo aqui, é tudo muito... É muito ligado, e aí volta no que é o conceito do filme. É tudo muito ligado na coisa humana. Sim. São lutas que o que importa não é o grandioso, o que importa é o humano ali. Sim, metendo a mão no... Não é um Matrix, coreografias e Wireful. É chute na costela mesmo. Sim. A coisa é mais simples ali, a pernona que pá! É muito mais legal. É bem isso mesmo, é briga de rua, é briga feia, assim. É, briga feia, exatamente. Com umas pernas retíssimas, belíssimas, mas é briga feia. É briga feia. Mas é briga feia. Não, mas se você numa cena linda. Mas se você prestar atenção no estilo de luta de cada personagem, ele tem muito a ver com o background que você
tem até aquele momento do personagem. Sim. Então a briga é feia, cada um luta de um jeito, tem uns que lutam melhor, tem uns que lutam feio, tem uns que lutam como se fosse uma pessoa já experiente, exatamente por causa disso, porque tem muito a ver com o background, você percebe isso, do jeito que a pessoa tá apanhando ou não no filme. Então assim, o ritmo do filme, ele é muito, ele é uma das pontes de ligação entre os dois filmes, entre o Blade Runner e o 2049. Então, além da fotografia e a trilha sonora, que é maravilhosa, o Hans Zimmer entrou no lugar do colaborador usual do Villeneuve, porque eu acho que eles precisavam de alguém que soubesse puxar essa memória auditiva do primeiro filme, que era da trilha do Vangelis. Quem assistiu Blade Runner não esquece o que é a trilha sonora do Blade Runner. Então você vai reconhecer assim a todo momento o espírito. Sim. Você não tem uma música refeita, não tem nada assim. Você vai reconhecer o espírito da trilha sonora do filme. O André, que assistiu há muito tempo, com certeza... Sim, você vai, o filme vai rolando, a trilha vai rolando, você fica com uma... Pra mim, que, de novo, tá lá no passado, sabe aquela sensação de uma memória afetiva gostosa? Era isso que me dava. Não vinha assim, tipo, aquilo exato, mas vinha uma memória afetiva muito boa. Era um filme que conforme eu vi hoje, agora há pouco, conforme eu assistia, eu falava assim... Isso tá familiar pra mim. E isso é muito importante para uma continuação que é feita tantos anos depois. Sim. Você tem que ter essa familiaridade, senão você vai ficar com aquela sensação de que a coisa, pro espectador, é uma coisa muito perdida. Você tem que ter algo que conecte ali pra ele. E tá ali, tá na trilha, tá em cenografia, acho que na montagem do filme. Eu acho que tem uma coisa que eu percebi assistindo o filme e na conclusão eu vi que é uma grande diferença, é que no primeiro filme você vê esse futuro distópico, cyberpunk, né? Para quem não sabe, Blade Runner foi um dos grandes filmes que trouxe para a fantasia científica essa coisa do cyberpunk. O filme ele é muito visto do chão para cima. Então você está sempre olhando para cima, para as propagandas, etc. O 2049 você vê muito o filme, o mundo de cima. Você tem essa diferença impactante, eu até acho, nos estilos dos filmes. Aliás, se o filme der prejuízo, as propagandas já pagaram o filme, viu? Quer dizer, não a propaganda da Atari, né? Não, mas o restante pagou o filme, viu? O restante das propagandas que tem nesse filme pagaram o filme bem pago ali, viu? É engraçado, falar uma curiosidade pra vocês. No primeiro Blade Runner, aparecem algumas companhias, entre elas a Atari, que faliram quase que imediatamente depois que o filme foi lançado. E como o filme se passa num futuro alternativo, né? O Villeneuve disse que nesse futuro essas empresas estão aí. Tanto que aparece uma propaganda da Panam, que é aquela famosa companhia aérea americana que faliu há vários anos atrás, mas que lá continua sendo poderosíssima. Mas tem umas que estão bem vivas ali, que pagaram caro pra com certeza, viu? Bem uma em específico. Mas também é aquela que não vai falir nunca. Não vai. Serve pra desentupir privado. Isso não é spoiler, né, gente? Isso não é exatamente um spoiler você falar que tem a propaganda da Coca-Cola. Sim. Desculpa, não vamos chamar de me contou da propaganda. Não, é só aparece ali. Nunca imaginei que ia aparecer a propaganda da Coca-Cola. É só a propaganda da Coca-Cola. Mas assim, então assim, tudo isso é elemento de ligação entre os dois filmes. Então, se você não gostou do filme, talvez isso seja um motivo, mas isso não quer dizer que o filme é ruim. Só quer dizer que ele não vai ser a bomba que Hollywood esperava. Bomba, eu tô dizendo no sentido de mega faturamento, que a gente usa bomba também para um filme ruim, tipo o filme novo do Gerard Butler, que tá vindo aí. Tá vindo aí, Tempestade, passou o trailer antes também. Nossa Senhora.
Então, eu me perdi um pouco do que a gente tá falando, porque a gente evita de falar de spoiler, então eu tô rodando um pouco. Eu acho que vai ser um desses filmes que daqui a alguns anos ele vai ganhar o seu... assim como o original, assim né? Como o original. O original ele foi detestado em 1982, isso tem um pouco a ver com o corte que a produtora fez na época. E depois, tanto que anos depois saiu a versão definitiva, que é o corte novo do Ridley Scott, que nesse filme ele é produtor executivo, amém. O Harrison Ford agradece. Nossa, todo mundo agradece. Dado o amor deles dois, né? Eles se odiavam na época do Blade Runner, porque o Ridley Scott obrigava ele a gravar à noite e ele queria dormir. E o Ridley Scott é um velho maluco hoje em dia. Pra quem assistiu o último filme do Alien, o Covenant, sabe que ele não perdeu a mão. Ele perdeu a mão pro cinema, infelizmente. Mas ele continua sendo um ótimo produtor executivo, porque o filme é muito bonito. É muito bonito. Muito. Vamos falar de elenco? Vamos falar do elenco. Eu acho Já falamos sobre o retorno do Harrison Ford e o Ryan Gosling, que é o novo Deckard, por assim dizer, né? Ele é o novo frontman do filme, tá em todos os cartazes, é a figura principal do pôster. Não tem muito o que a gente falar. O Ryan Gosling foi indicado pro Oscar esse começo do ano aí pelo La La Land. Eu tenho uma coisa pra falar sobre o elenco de um modo geral. Atores têm talentos e falta de. Eu acho que o Villeneuve soube explorar o talento e a falta de todo mundo muito bem. Especialmente de dois. Quem? A meu ver. Não, de três. Eu não vou falar se é o talento ou se é a falta de. Ryan Gosling, Jared Leto e a Robin Wright. É fácil saber se o dela é o talento ou é a falta dele, né, gente? O dela a gente sabe se é o talento ou é a falta dele. Ela entrava em cena, faz assim... Você quer bater palmas. Que pessoa espetacular. O personagem dela é até pouco aproveitado na trama. Tem motivo, mas é até pouco aproveitado na trama. Com, digamos, personagens tão grandes. Tem gente que aparece demais e não deveria, e tem gente que aparece de menos e a gente esperava que aparecesse mais. Sim. Então vamos falar de Ryan Gosling. Ryan Gosling, começando por ele. Sim. Acho que ele tá bom no papel. Sim. Por o talento ou pra falta dele. Eu acho o Ryan Gosling um bom ator. Eu acho que ele é aquele tipo de ator que vai ser typecast pro resto da vida. Ele vai ser o cara meio silencioso, vai ser aquela pessoa que, né, tá sempre fechada. Igual o personagem dele no La La Land, igual o personagem dele no Driver. Que não tem muita expressão nessa Não tem muita expressão, ele tem um olhinho caidinho, ele tem aquela cara de São Bernardo que tomou chuva. Exatamente. Então você simpatiza. Às vezes ele acerta, assim, mas ele tem... Gosto dele. Depende do personagem. Acho que eu falo do typecasting. Ele vai ser muito typecasting ainda na vida, porque ele tem essa... Digamos que ele combina com esse estilo. Acho que tem que saber. Ele é um desses casos que se você sabe explorar o que ele tem de bom... Mas é aquela coisa, né? Tem gente que a gente fala isso e depende muito do diretor pra ser bom ator. Vide... George Lucas, ligação pra você. George Lucas não sabe dirigir ator, mas vide a menina do Crepúsculo no filme do Woody Allen. Sim, a menina do Kristen Stewart se provou, tem se provado uma atriz talentosa. Sim. Por incrível que... Aí que tá, por isso que eu falo que é um bom ator, um bom diretor, sabendo as potencialidades, até onde pode ir, até onde não pode, o que é boa escalação, sabe? Não adianta escalar a Jennifer Lawrence porque ela é a melhor amiga do David O. Russell e botar uma peruca desse tamanho dela pra fazer ultrapassa num papel que ela não se encaixa nem em idade. Fica uma coisa horrorosa, fica uma coisa mal feita, você não explora limite, você não explora nada da atriz, fica ruim. Eu gostei do personagem dela em Trapaça. Nossa, colega, tá horrorosa. Assim, ela não... Coitada, ela não limpa o chão onde a Amy Adams passa. Né? Mas ainda assim, eu acho o personagem dela muito bom em Trapaça. Eu acho que ela soube fazer muito bem o personagem, apesar de que eu concordar com você que por idade, etc, ela não combina muito. Ela tá mal escalada ali, eu acho. Mas eu acho ela talentosa, eu acho que ela tem... Não, eu também acho, mas eu acho que ela precisa... Tá aí o filme do boy dela agora, que ela tá... Sim. Fez mãe. Tá, pra quem não sabe quem é o boy dela. O boy dela é o Aronofsky.
Que por muito tempo eu queria que fosse o boy da Natalie Portman, que eu acho que aí eu ia ficar mais feliz ainda na minha vida. Mas ela preferiu o coreógrafo, né, o diretor. Bem tentaram, né, com o Cisne Negro. Exatamente, mas assim, é um caso que o diretor sabe quais são os talentos do seu ator, quais são as limitações do seu ator, e explora isso muito bem. E o Villeneuve fez isso com o elenco dele de uma maneira muito boa. O Villeneuve é um ótimo diretor de atores. Sim. E os filmes dele, se você pegar, eles têm uma estrutura narrativa até parecida, né? Eles são mais contemplativos. A estrutura narrativa, o jeito dele fazer filmes combina muito com Blade Runner. Sim. Não o contrário. Exatamente. Ele é muito contemplativo, ele tem aquela coisa do momentos de explosão, de ação e de emoção, e volta a ser contemplativo. Gente, o Jeremy Renner no A Chegada, você não esperava. Não. A interpretação dele ali, né, da Amy Adams, quem já conhecia o trabalho dela, com certeza esperava aquele trabalho maravilhoso, injustiçado dela no filme, mas não esperava o Jeremy Renner bom como ele estava. Vale lembrar que o site do Oscar botou o nome dela por engano. Nunca vou superar essa história. Sim. E do Tom Hanks. Por engano. O Tom Hanks? Não, Tom Hanks fez naquele ano. O filme do avião. Mas eles escolhem americano e Tom Hanks, né, meu bem? Tom Hanks e Meryl Streep. Não que eu acho que a Meryl Streep não mereça, mas o Tom Hanks tá na Meryl Streep é o melhor Batman que existe. Aceita que faria um ótimo Blade Runner, né? Faria um ótimo, seria o melhor replicante que existe. Sim. Então, assim, falamos do Ryan Gosling fazendo Ryan Gosling no cinema, que não é ruim e se encaixa muito bem. Cabe muito papel. bem o Ryan Gosling fazendo o Ryan Gosling ali. Sim. E aí vamos para Jared Leto. O que você achou de Jared Leto? Ai, meu Deus, eu usei uma lente e eu não tava enxergando nada. Eu tenho uma preguiça, eu vou usar uma palavra bem fina, perdoem o meu francês, mas eu tenho uma preguiça, filho de uma puta, dessa atuação verdade do Jared Leto. Ai, eu levei bicho pro set. Ai, eu não tava enxergando. Porra, você é um ator ou você não é? Finge, caralho, isso é atuar. Eu tenho uma preguiça, filha de uma rapariga. Mas isso é uma escola de atuação em Hollywood. Isso não é uma escola de atuação em Hollywood. Isso é ele querendo gerar mídia. Se ele fizesse isso de verdade, o caralho que aquela lente que ele tá usando, ele provavelmente gravou aquilo sem lente nenhuma e fizeram aquela lente depois na cara dele. Ele gravou, ele simplesmente foi lá e gravou as cenas dele, mas ele cria essa lenda. Assim, existe uma corrente de pensadores e de estudiosos de atuação que acreditam que laboratório tem que ser realista, tem que ser verdadeiro. Isso existe, isso não é piração dele. Mas ele força tanto a barra, tipo, sim, ele não é o filme não é o fio condutor, não é ele não precisava ter feito todo esse laboratório que ele pinta. Ele é um coadjuvante, assim... Anti. Exatamente. Tipo, coadjuvante elevado à terceira potência. Mas ele tá ali pra... Como a gente comentou, a gente não pode dar muito spoiler, mas ele é, na verdade, só a motivação de um personagem. Sim. Sabe no humor quando tem o Didi e tem o Dedé? O Dedé é escada. Ele é o Dedé. É isso. Ele é o Dedé da trama dele. Sim. Ele não é o Didi da trama dele. Sem spoiler nenhum. Sem todas as comparações. Tá difícil não dar spoiler, então foi o jeito que eu arrumei. Não, tá certo, mas eu acho que ele assim, também, ele entregou ele. Eu acho que... Sim, ele fez o que ele fez em todos os filmes depois que ele ganhou o Oscar. Ainda bem que ele canta, né, gente? Assim, o filme que ele ganhou o Oscar não foi desmerecido. Não. Mas tudo que ele fez depois disso, parece que ele tá tentando se provar, porque Hollywood achou que ele não merecia o Oscar, uma coisa assim. Então eu acho que ele tá exagerando exatamente para mostrar que ele é um bom ator sem necessidade. Ele podia simplesmente atuar, como ele fez no Clube de Compras Dallas, que é, assim, sem exagero. Exatamente. Sendo o personagem sem exagero. E aí ele decidiu ser over. Ele criou um personagem de Jared Leto. Marlon Brando. Exatamente. Ele é o Marlon Brando. Sim. Dos dias atuais. Marlon Brando. Marlon Brando era aquele ator que era a promessa,
era aquele ator que faz filmes maravilhosos e depois de um ponto da carreira falou, foda-se. Eu acho que ele entrou numa vibe de acreditou e levou isso a sério e não saiu desse papel nunca mais. Nele, não dos personagens, dele mesmo. Ele não saiu desse papel nunca mais. Que cansa. Cansa. Tudo que envolve o trabalho do Jared Leto, antes aparecem as notícias sobre como ele fez uma coisa muito excêntrica envolvendo a... Nesse filme nem teve muito disso. Teve a história da lente. Não, a história da lente tudo bem, mas tem outros atores que fizeram isso em cena e usaram outros recursos pra ter o mesmo efeito. Mas eu acho que... Quer ficar cego, velho? Embaça a vista. Pronto, você já tá cego. A forma como a gente... Falou o ator. A forma como a gente vê o trabalho dele nesse filme, eu acho que é um pouco preconceituosa, porque a gente sabe que ele tá over. Mas nesse filme até que ele falou, acho que ele maneirou. De novo, Villeneuve. Acho que o Villeneuve pegou o que ele tem de melhor ali. Sim, com por certeza. Isso, eu reclamo dele porque eu não gosto dele. É que assim, como eu falei, esse filme ele é muito comprido, ele tem coisas que poderiam ser cortadas, e as cenas do Jared Leto, na sua grande maioria, poderiam ter sido limadas de alguns segundos aí, pra dar uma dinamizada, dinamizada e mostrar outros personagens mais importantes. Tem personagens ali que a gente queria ver mais. Sim. E a Robin Wright, que a gente já falou no comecinho. No comecinho, é a Robin Wright, gente. Sim. Aquela personagem que você sempre vai ficar, por que não ficou mais tempo? Por que não... Por que não apareceu mais tempo? Exatamente. Por que demorou tanto tempo pra se divorciar e pra construir uma carreira própria e não uma carreira na sombra daquele marido dela? A partir do momento que ela decidiu, falou assim, tem uma carreira. Não... Assim, entendo as escolhas dela e acho justíssimo, mas todo o trabalho dela foi por muito tempo na sombra, na aba do que é o Champagne. Não há crítica aqui, ela continuou trabalhando, porque, para quem não sabe, ela, por livre e espontânea vontade, decidiu reduzir o ritmo da carreira dela para cuidar dos filhos. E é natural. Foi uma escolha... Muitos atores de Hollywood fazem isso, continuam fazendo isso. É uma escolha extremamente válida. Sim. E todos os projetos que ela trabalhava nesse meio tempo que ela cuidou desse evento eram... Ou ela fez algumas coisas voltadas para os infantos, juvenis e vizinhos, ou ela fez filmes com Champagne. Assim, que era muito fácil, né? Tá em casa, o marido dirige, então ok. Assim, vamos ser sinceros, né? Ela fez um trabalho medíocre. Porque provavelmente ela não tinha... ela não dispunha de tempo na carreira dela pra isso. Ela escolheu não ter tempo. Sim. E aí ela, ok, isso é super válido, ninguém tá criticando essa escolha dela, mas a partir do momento que ela retomou a carreira dela, que evolução! Sim, e eu acho muito legal que Hollywood viu isso, né? Sim. Que finalmente ela tá tendo o breakthrough que ela conseguiu lá atrás e agora tá recuperando. Exatamente. Sim. Mas ela é uma ótima atriz e ela, convenhamos, no começo fez sucesso porque era bonita. Sim. Afinal, quem assistiu Princess Bride vê que ela era linda. Era realmente uma princesa. E devia ter, né? Ela ainda é linda. Conseguido. E ela continua uma mulher linda, só que hoje em dia tem papéis que ela não vai conseguir mais. Não. Mas por causa de idade e tudo mais. Mas ela continua uma mulher linda e uma ótima atriz. Ótima. E o papel dela é um papel que... Bom. É um papel com sutilezas muito importantes para a história do filme. Sim. E que é um papel que gera algumas críticas também, porque ele envolve aquela coisa que a gente falou. O filme, Villeneuve, o filme tem muitas sutilezas. E se você não estiver prestando atenção, você não entende. Exato. Você não vai pegar. Porque que uma coisa XYZ está acontecendo na trama. E ela, se alguém leu minha coluna do Salada de Cinema, falando sobre 2049, não tem spoilers. Minhas colunas geralmente são mais sobre curiosidades. A frase que abre a coluna é dela, que fala muito disso, do grande tema central do Blade Runner, né, da saga Blade Runner, agora a gente pode dizer, né?
que é a clara definição que os humanos querem construir nessa sociedade entre o que é ser humano e o que é ser replicante. E assim, isso define muito o papel dela nesse filme. Sim. E é um belo papel. Sim. E você fica querendo mais. Exatamente. É muito bom. Harrison Ford tá lá, né? tá lá. Eu acho que talvez o objetivo da carreira dele é reviver todos os papéis dele e ser morto. Pra nunca mais voltar. Ele não está Ele afirmando só não que ele conseguiu- morre nem que ele não morre, tá? Vou deixar isso muito claro. Não, assim, Mas todo mundo viu Star Wars, né, gente? todo mundo é disso que ele tá falando. todo mundo viu Indiana Indiana Jones. Ele tá assim, ele pegou todos os papéis dele que a gente Vamos reviver, ganhar dinheiro e eu nunca mais quero que vocês me incomodem com isso. que a gente podia ter continuado lá no imaginário. Acho que ele chegou num momento da vida dele que ele olhou e falou assim: Ellie McBeal, vem cá. Vem cá, Ellie McBeal. Ellie McBeal, a patroa dele. A atriz Calista Falk. Vem cá, chefe da Supergirl. Maravilhosa. É verdade. Que personagem. Ela tá no seriado da Tá no Supergirl. seriado. Puta seriado bom, assistam. Vem cá, Ellie McBeal. Vamos conversar. Seguinte. Você tá aí, tua carreira tá indo, você faz seu sucesso, você faz suas séries de sucesso. São boas as séries dela, todas as que eu vi, eu gosto de Ellie McBeal, gosto de Brothers and Sisters. Nossa, Brothers and Sisters eu era apaixonado Eu por esse também, seriado. que série maravilhoso. linda. Sim. Chorava todo episódio. Nossa, Sally Fields, todos os irmãos. Rachel atores Griffiths, maravilhosa. Sim. Melhor coisa dessa série. Olha, arrepio até de lembrar dessa série. A menina do Revenge tava nesse. Emily Van Camp, Sim, ela é ótima. o The Americans, Ah, sim, o Matt Reeves. o Matt Reeves. Reeves, Ele tá lá no Brothers and Sisters também, muito bom. Scott e Luke, o casal de Sim. Como eu adorava aquele casal. Mas enfim. Então, aí ele chegou pra ela e falou assim: bem, você tá aí trabalhando e fica esse povo, esses fã nerd chato gritando na nossa porta e não dando paz. Então o que eu vou fazer? Esse é meu filho. Eu vou resgatar tudo o que eu já fiz. E vou falar aqui, você quer? Então tá! Então tá! Toma, Hollywood! Toma aqui! Mas eu vou cobrar caro e é isso! Ah, sim, eu imagino que pelo menos 1/3 do budget de todos os filmes que ele tá participando agora, que não sejam originais, com certeza é pro salário do Harrison Ford. Então ele tá aí. É o mínimo. E ele tá fazendo isso. Tá aí o Indiana, tá aí o Star Wars, tá aí o Blade Runner, tá aí voltando. E ele tá voltando. Ele, Sim. que era um galã, hoje é um senhor. Eu acho que é aquilo que a gente comentou do Ryan Gosling, é uma coisa que a gente vê no Harrison Ford hoje em dia. Ele é o Indiana Jones, ele é o Han Solo, ele é o Deckard, só que ele é o Harrison Ford. Então, assim, ele passou os anos 80 fazendo isso que a gente condena nos atores de hoje em dia. Ele ia ser ele mesmo. Exatamente, ele vivia ele, aí ele era dirigido pelos amigos dele, Exatamente. então era um cenário, ele sempre teve, e quando ele não foi dirigido, quando ele foi dirigido pelos amigos dele, as coisas não se entendem, tipo ele, o Ridley Scott, ele passa anos falando mal, sim, eles passaram anos tretados. Sim. E- Até hoje eles discordam sobre o tema, a dúvida central do filme, que é se o Deckard é ou não um replicante. E é muito... tem muito a ver com isso, né? Eles não se Eles não entenderem. se bicarem. E aí, então, ele sempre foi e sempre será um ator Harrison acomodado. Ford. Ele é acomodado. Sim. Eu acho ele extremamente acomodado. Eu acho que ele tem ali... Não quer dizer que não funciona. Não funciona. Dentro do comodismo Como- dele, tem um carisma ali que funciona muito bem na tela. Sim, e sem contar que a gente não tá esperando mais do que aquilo, porque aquilo são os personagens dele. Sim. Como o Han Solo voltou, nossa, é o Han Solo, eu acho que é o Han Solo, é o Harrison Ford. O Indiana Jones voltou, nossa, Indiana Jones, apesar do filme não ser mil maravilhas, é o Indiana Jones. Sim. Por quê? É o Harrison Ford. Porque tem... Então é a mesma coisa, você vai ver o Deckard, é o Deckard. E nos Mas é o Harrison Ford. E em todos os casos ele tem a favor. Você percebe que a gente citou isso. Não quer dizer que ele só trabalhou em 3 filmes. Não, né, ele gente? fez Ele ótimos. Mas For série, é muito bom, aliás. em todos esses casos, ele tá apoiado por uma história e uma mitologia muito boa. Que faz, vamos ser muito honestos,
faz a gente relevar muita coisa. Tipo, a atuação dele. Porque a mitologia em torno do Indiana Jones é maravilhosa. Que criança não cresceu e falou assim, puta que pariu, quero ser arqueólogo. Por causa daquilo. Eu cresci com essa ideia estúpida na cabeça. Por causa daquilo, porque a mitologia era legal, porque a ação era legal, porque o humor da história era bacana ali. E como sempre, tirando o Blade Runner, o humorzinho dele. É aquele cara meio canalha, mas ao mesmo tempo ele é bonzinho e que você sabe que ele tem um bom coração. E é bem canastrão. E é a mesma coisa que é o Han Solo. Exato. É aquele canalha, mas que é do bom coração. Aí você chega no Deckard, ele não é um canalha, ele é um policial, mas ele é gritty, ele é sujo, ele é aquele cara que ele trabalha pra cumprir as regras, mas ao mesmo tempo ele tá por fora das regras. Então ele é o canastrão de coração puro. Exato. Então tá ali. E ele entrega isso. Eu acho que, de novo... Muito bem. De novo, ele... Sim, você tem, como o André falou, você tem afeto pelo Harrison Ford nos papéis dele. Então você não vai se decepcionar com o Deckard nesse filme. Ele já entrou há um bom tempo ele entrou naquele panteão de atores que até quando tá ruim, o teu emocional te leva, sabe? Assim, ele tem esse papel ali. E ele tá ali pra isso também, não vamos mentir. Todo esse estardalhaço que estão fazendo em cima dele é pra isso. Exatamente, faz muito parte do marketing do filme. Explorar, meu Deus do céu, o Harrison Ford aqui de volta. Sim, não tinha como você contar a história desse mundo até sem você envolver algumas chaves principais. Metade, 2/3 do elenco morre no filme, então você precisa tinha que trazer alguma coisa de volta. E se você tem um Harrison Ford na manga, né, gente? Você não que vai não? desperdiçar de maneira alguma. E sem contar que isso é um tapa de luva de pelica na cara do Ridley Scott, né? Que teve que engolir ele. Porque ele sobreviveu, então ele não é um replicante. Toma essa. Toma essa, Ridley Scott. Desce o óculos na cara do Harrison Ford. Então assim, Harrison Ford. Harrison Ford. Então vai esperando Harrison Ford e você não vai se decepcionar. Exatamente. Mulheres, aquele bando de mulher que a gente não conhece. Filme pra ter conhece. mulher bonita, Que a gente desconhecida, mas que porra, gostei muito. Sim. Tem uma que eu fiquei o filme inteiro olhando e falando, meu Deus, eu conheço essa mulher de algum lugar. Que é a Mackenzie Davis. Ela é famosa lá nos Estados Unidos por um seriado chama Halt and Catch Fire, que eu nunca vi, mas eu não sei porque o rosto dela me é muito familiar. E eu fiquei o filme inteiro pensando nisso. E como ela tem uma beleza assim, muito singular. Nilson falando que o Deckard é replicante, sim. Então, é aquilo que a gente tava... Liga pro Ridley Scott e dá um abraço nele. Falando. Caduco igual ele. O Harrison Ford jura de pé junto que não. O Ridley Scott jura de pé junto que sim. No livro original ele não é. Então se a gente for pegar o material original escrito pelo Philip K. Dick, ele não é. Então assim... tá aberto a debate. Não, então, a gente não quer dar spoiler, mas não tem. Não vamos responder seu comentário, seu Júnior. E Vai assim, ter que ser spoiler. Continuando as mulheres, a Mackenzie. Isso, a Mackenzie Davis, ela é muito bonita. Mackenzie Davis, então, bonita. Ela é muito bonita, ela é muito marcante. Sim, as mulheres do filme, Sim. né? Tem uns rostos, assim, bonitos, harmônicos. Sabe aquela mulher do rosto... Tem duas personagens que tem muito aquela coisa da beleza clássica do cinema hollywoodiano, que é a atriz que faz a Love. Se eu não me engano, o nome dela é Sylvia. Eu não vou saber pronunciar o sobrenome dela porque ela é holandesa. Ela tem aquela beleza clássica, ela lembra muito a beleza das atrizes do filme original, principalmente a Rachel. E a outra, a Ana de Armas... E ela lembra a beleza das atrizes antigas. Então, ela lembra muito aquela beleza clássica do Hollywood, da Hollywood da época do primeiro filme. E a Ana de Armas, que ela tem uma beleza temporal, eu diria. Ela é uma beleza que se encaixaria muito bem no primeiro filme, como se encaixa muito bem nesse Quem filme. são elas no filme?
A Ana de Armas é a Joy, que é o interesse romântico do Kay, no filme. Que tem umas cenas, os efeitos das cenas dela são... Que aí é outra coisa, a gente não pode falar muito dos personagens também, porque também tem muito spoiler. Mas os efeitos das cenas dela são muito bons. Sim. Muito, assim. Tem uma cena específica que envolve ela e mais 2 personagens, e eu não vou falar mais do que isso. Sim, que é bonito de se ver. Que mostra como esse mundo tecnológico, como Não é bonito de se ver? o Villeneuve soube traduzir esse mundo tecnológico, porque ao mesmo tempo que ele é futurista, ele é um pouco anacrônico, porque lembrando, o filme anterior se passava em 2019 e a gente não tem nada do filme anterior hoje em dia. Não. Então ele é um anacrônico tecnológico muito... Uma pena não, o mundo é uma bosta. Em 2019 do... 2017 tá joia! Tá, beleza, ó bomba! Mas assim, ele soube traduzir muito esse anacronismo, né, de um futuro inspirado no passado. Sim. Então, o personagem da Joy, da Ana de Armas, ele tá muito ligado nisso. E o da Sylvia, alguma coisa assim, da Love, ela é um personagem intimamente ligado ao personagem do Jared Leto. E você vê no filme que ela participa de algumas cenas de ação, você vê ela atirando, correndo, lutando, etc, etc. Então é um personagem que você... eu vou dizer que você tem momentos muito díspares dela, o que eu acho muito interessante. Você tem momentos muito... Nossa, ela é a secretária, a pessoa atrás da mesa, e ao mesmo tempo ela é a pessoa que tá com a mão na massa. É o capanga. Exatamente. Então é muito interessante esses 2 pontos. E é um personagem assim... Não tem nada a ver com o conceito do filme, a palavra que eu vou usar agora, tá? Mas é parte do conceito, na verdade é parte do conceito do que é ser Blade Runner, né? Mas tem uma humanidade ali muito legal na personagem dela. Eu gosto muito da atuação dela. Achei muito bonita, assim. Eu acho que o personagem dela, ele deixa as pessoas um pouco confuso no filme, mas tem tudo a ver com o conceito do filme. Sim, completamente, completamente. A essência do que é o filme, você vê muito na personagem dela. Sim, porque assim, as pessoas falam... É o problema de Hollywood hoje em dia, né? Que você tem que explicar tudo para todo mundo entender. Então eu acho que o Villeneuve trabalha muito na sutileza. Deixa eu ver se tem uma coisinha aqui, gente. Eu tenho uns toques. Gente. Desculpa, vocês viram minha mão, mas aparece coisa na tela. O Nilson fez um comentário aqui que a gente viu agora sobre o Harrison Ford, que realmente é um trend no filme. É um trend. Mas assim, a gente tava falando da trama, né? Da sutileza. Da não trama, que a gente pode falar muito. Sim. Assim, as pessoas vão achar que o filme não tem muita história. Mas ele tem conceitos filosóficos que estão sendo trabalhados durante toda essa não história. Né? O fato do filme ser muito parado, o fato do filme ser muito contemplativo, ele está disfarçando essas questões psicológicas por trás. Né? Se você for usar o que se produz dentro do cinema, do blockbuster atualmente, o filme tem muita história? Não tem, é ótimo não ter. É uma história simples, é uma história assim, por isso que a gente não pode falar nada dela. Porque qualquer coisa que a gente falar, a gente entrega muita coisa. É uma história que é isso, aqui, são 2 informaçõezinhas que conduzem tudo e que acontece muito aqui. Sim. E muito aqui pra muita gente aqui. E isso é muito legal do filme. Sim. Talvez uma coisa que talvez o André não tenha sentido, porque ele viu o filme e você entende tudo que está por trás do filme, e quando você assiste o novo você já tem esse background, mas às vezes se você não tem esse background do primeiro filme, você não vai se sentir tão ligado à história desse filme. Por isso que eu acho que é muito importante você ver o Blade Runner antes de assistir o 2049. Mas eu vou discordar um pouco. Porque vai te ajudar, vai te dar toda essa conexão, sim. Uhum. Mas eu acho que
se você Você vai entender o filme, Se você vai preparado, assim, de novo, expectativa, gente. Alinha expectativa. Qualquer filme que você vai assistir, tenta, assim, não compra trailer. Assim, eu sei que a gente divulga muito trailer, que a gente divulga muito, mas não compra história de trailer. Trailer condensa as coisas, amarra A com X, assim, de uma maneira para criar uma outra narrativa para você chegar no cinema e ou ter uma surpresa ou ter uma decepção. Ou ter uma decepção, exatamente. Então, não compra a trama do que é o trailer. Vai, assim, é uma coisa que eu tento falar muito ultimamente. Vamos baixar a guarda quando a gente vai ver um filme. Assim, eu acho que isso aconteceu recentemente a experiência das pessoas com mãe. As pessoas não baixaram a guarda. Eu tive uma conversa com uma amiga minha que ela falou assim: eu não vou ver esse filme porque eu odeio filmes de terror. Eu falei: não é um filme de terror. Não é. Não comprem. Assim como aconteceu muito com It. It é um suspense psicológico e as pessoas... E Hollywood tá vendendo It como um filme de terror. E não é. Assim, não é. Assim, vá ver trailer. A gente adora ver trailer. Todo mundo... Quem gosta chorou vendo o trailer de Star Wars ontem. Sim, é o que eu digo. O trailer é maravilhoso, mas não espere que vai acontecer aquilo que você acha que vai acontecer. Não, até porque o Despertar da Força enganou muita gente. Muita gente. Vocês lembrem que é muito comum, hoje em dia, cada vez mais, ter cenas em trailers que não estão no filme. Uhum. Então... Que morrem na sala de edição, ou que às vezes estão no trailer só pra te enganar. Exatamente. Não comprem, assim, vê trailer, porque ali é gostoso. Acho super legal ver trailer. Acho uma delícia. Mas não compra essa trama, não compra essa história, porque as chances de você se decepcionar, cada vez mais é mais alta. Sim. Baixa, vai, fala assim, pô, vou assistir. Você viu Blade Runner antes? Ótimo, é bom, ajuda, óbvio, né, gente? Sim. Não viu? Beleza, vou sentar, vou ver qual é. Adota o bom e velho, vou ver qual é, que as chances de você se divertir com um filme aumentam muito mais. Cada vez, assim, eu vou falar isso pra falar de um outro filme que vai estrear daqui a pouquinho e que quando a gente for fazer a live, você me lembra disso, que a gente vai fazer essa live junto, tenho certeza que a gente vai retomar esse assunto. Liga da Justiça. Ah, sim. Nós vamos retomar esse Liga assunto da Justiça com parece força. um filme, um playground de super-heróis, mas eu acho que ele não vai ser daquele jeito que a gente tá vendo no trailer. Não, eu também acho que não. A DC já enganou a gente algumas vezes. Eles gostam de... A gente já viu um trailer puta legal, com uma música que a gente adora. Olha o Queen tocando no Esquadrão Suicida naquele trailer fudido. Nunca vou esquecer aquele trailer. É maravilhoso. Que trailer incrível. Se o filme fosse um terço do que é aquele trailer, eu ia bater palma. Mas não. A gente se engana. Então, Sim. vale aqui no Blade Runner também. Então, por isso que eu falo. Baixa. Vá ver Blade Runner. Vai ver Blade Runner e vai ver 2049. Sim. Vale sim muito a pena. Sim, é um filmão. É um filmão. Mão mesmo, é grande. Tem isso também. Não então, pega prepare refrigerante também pra ver um grande, filme porque você vai precisar do banheiro e é uma porcaria no banheiro dos filmes do Villeneuve. Você se perde. Sim. E eu acho que vale a pena, e vale a pena até ver mais de uma vez se você não entendeu ou se você acha que tá faltando alguma coisa. Se você acha que tá faltando alguma coisa na história, assiste de novo. Que tá lá. A história é tão condensada que ela é muito redonda. Sim. É isso. É isso. Felizmente tem gente que vai discordar muito da gente. Pode discordar. A internet vai pra isso. Em peso a internet já tá discordando. A gente respeita. Eu saí do cinema satisfeitíssimo. Eu saí satisfeitíssimo. Eu também. Assim, a cena final, você fala, tá, nossa, não é o que eu esperava, mas ele me entregou o final da história dele, muito bom. Exatamente. Sim. E é isso, gente. Então, tchau, até a próxima. Até a próxima.